Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje eu vou dividir com vocês uma outra reflexão que eu tenho tido novamente. Posso estar errado. Quando eu falo que eu posso estar errado, gente, vocês já sabem que vai vir um negócio meio louco aí, né? Mas é o seguinte, quando você começa a buscar a verdade, você é meio que acometido de uma curiosidade e ela é muito gostosa, cara. Você fica ali com uma pulguinha e dá um sentimento de inquietude. Aí você fala, não, cara, não dá, eu preciso ir atrás. Aí você começa a ler, aí você começa a pensar, você começa a ir atrás das coisas. Aí você usa a internet, em vez de você ficar fazendo isso aqui na internet, você vai buscar conhecimento. Um dos inscritos aqui do canal, muito obrigado inclusive, me recomendou um livro sobre sonhos do Carl Jung, ou Carl Jung, né? E o seguinte, ele vai falar no livro, ó, eu tinha estudado um pouco dele, dos arquétipos, né? Que são assim, ideias que a gente tem, culturas que nunca tiveram contato, tem essas imagens mentais aí, né? Uma ideia, que é justamente esse arquétipo, e ele defende a ideia que exista um inconsciente coletivo, algo inserido em cada indivíduo como espécie. Então, assim, o cara lá da África, lá do Japão, lá da Antártica, né, aqui do Brasil, tem um negocinho no inconsciente ali que eles dividem. E aí no sonho, gente, ele vai comentar de vários sonhos que ele teve uma experiência quase de morrer e voltar ali. E ele tem muita premonição nos sonhos. Ele vai descrevendo, cara, o cara não era qualquer Zé Ruela, esotérico, qualquer coisa do tipo assim, querendo, não. Era um cientista, cara. Ele estudava isso, tá? Procura aí sobre a história do maluco. Ele era brabo, mano. E aí você vai lendo o livro dele, né? Eu ainda não terminei, porque eu tô focado aqui nos pré-socráticos agora, né? Até parei meus estudos do Nietzsche também. Mas, cara, ele tinha muita premonição, assim. Ele sonhava com uma pessoa, no outro dia ligavam pra ele e a pessoa tinha morrido, sabe? Um parente. Aí ele ficava pensando, como que eu sabia que essa pessoa ia morrer? Como que alguma coisa me avisou ali? Ele não vai no aspecto espiritual, cara, ele fica tentando entender usando a ciência. Lendo isso, vendo ali o que aconteceu, tem o lance de déjà vu também, né? Tem algumas explicações ali. Eu deduzi o seguinte: pode estar errado, é só uma dedução minha. Eu acredito que talvez a gente tenha uma espécie de Wi-Fi mental aí. Deixa eu tentar explicar isso pra vocês, que até pra mim eu tô pensando, eu fiquei assim, ai cara, acho que eu tô passando do ponto, preciso voltar a ler outras coisas, a filosofia tá deixando eu esquisitão, loucão. Mas na verdade não, cara, é o que eu falei, eu posso estar errado, é só uma ideia, né? Só uma hipótese, vamos entender isso como uma hipótese. Do mesmo jeito que a gente se comunica através de feromônios ali, é um tipo de cheiro que talvez para nossa sobrevivência, biologicamente, a gente tenha algo no cérebro que seja um tipo de comunicação que seja como se fosse um Wi-Fi, não como se fosse telecinese, sabe? Tipo, oh, vou levantar a pedra com o poder da mente, sabe? Coach quântico ali, haha, vou pensar que eu vou crescer e ahá, deu certo, eu cresci, agora eu vou ter que ajustar a câmera aqui porque eu usei minha habilidade de coach quântico. Não, não estou falando disso, estou falando assim, ó, algo biológico que seja uma maneira de comunicação que seja como se fosse um Wi-Fi, um tipo de onda que não é assim verbal, sonoro. Então seja uma maneira da gente ativar certos impulsos, porque o que é um pensamento, uma imagem? Ela não é algo mágico e é isso que me levou a essa dedução, ó. O lance da TV. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, ela não é uma mágica. São pedacinhos de luz ali, né, que está recebendo uma onda, um impulso elétrico, né? E aí esses impulsos elétricos formam essa imagem aqui. Não é nada mágico. É que a gente não entendia o processo. Se eu mostrar isso para um cara que nunca viu uma TV, né, o cara ia falar: Meu Deus, o cara é mágico, olha o que ele fez. Na nossa cabeça, talvez o nosso nível de conhecimento não tenha compreendido perfeitamente. Aliás, se vocês tiverem estudos aí, né, sobre pensamento, eu baixei o material aqui, eu vou começar a estudar, me aprofundar sobre isso, tá? Se eu estiver falando muita besteira, eu faço um vídeo me refutando, aquele vídeo lá, esquece que eu falei, né? Esse aqui no caso. Mas eu tô entendendo mais ou menos assim, cara. Talvez a gente simplesmente não consiga compreender algumas coisas, talvez a gente chegue lá, tá?
E assim, vocês podem achar que eu tô sendo meio arrogante de falar isso, eu posso estar errado, tá? É simplesmente eu tô compartilhando com vocês um pensamento filosófico que eu tô tendo, tá? Se fizer sentido, a gente vai buscar a verdade através disso. Mas eu acho que a gente talvez tenha um Wi-Fi mental. E por isso que às vezes as pessoas conseguem... Nossa, como você sabia que eu estava pensando nisso? Você recebe uma mensagem, tem muita coisa de gêmeos, né? Que eles falam que um consegue sentir o que o outro sente. Aí, sabe, eu percebi que você estava triste ou que você estava precisando de ajuda e entrei em contato. Ou no caso do que eu vi lá no livro do Carl Jung, o cara sonhou várias vezes, não foi uma vez uma coincidência, foram vários sonhos que ele teve que alguém que ele conhecia morria. Ou alguém que fazia muito tempo. Já aconteceu isso com vocês, cara? Se aconteceu, comenta comigo, ó. Eu não estou falando de nada espiritual, tá bom? Que fique bem claro. Eu sou agnóstico e eu não estou buscando uma explicação. Eu estou tentando buscar a verdade. Talvez isso que eu esteja falando é besteira. Se não for, maravilha, vamos tentar chegar numa conclusão. Então, sabe, eu não estou falando, ó, mas tem a religião X ou Y que fala tal coisa. Não, eu não estou falando de religião, velho. Tá? Eu estou falando de uma capacidade biológica que eu acredito que a gente tenha. Pode ser que eu esteja enganado. Mas um Wi-Fi mental, uma maneira que a gente transmita um pensamento para um outro indivíduo que não seja através de palavras, não seja verbal, tá? Se isso faz sentido para vocês, tá? Pensando no aspecto biológico, ó, faz todo sentido. Às vezes você está num local ali que tem um predador, você não pode abrir a boca. E aí imagina que você não pode abrir a boca, eu tô falando assim, agora é outra hipótese, tá? E aí talvez esse Wi-Fi mental era um tipo preciso pedir socorro, preciso pedir socorro. Aí alguém da sua tribo lá fala, opa, cadê o Mike? Faz tempo que eu não vejo o Mike. Ah, é, ele foi catar morango ali. Aí pega ali, porra, tem lá um urso andando perto do Mike ali, o cara vai lá e me salva, me ajuda. Não sei. Então, eu imagino que talvez a gente tenha essa capacidade, tá? Isso explicaria muita coisa no sentido de premonição, de você pensar numa pessoa, essa pessoa vir falar com você, tá? E aí, através disso, outras pessoas podem criar teorias que envolvam espiritualidade, religião, tá? Mas falando sério agora, talvez a gente tenha uma capacidade biológica de comunicação, como seja a liberação de certos hormônios, aí feromônios no caso, né? Não hormônios, mas que seja uma forma de linguagem, só que mental, como se eu conseguisse transmitir uma mensagem para um outro indivíduo, tá? E essa mensagem fizesse a pessoa se comunicar comigo, um Wi-Fi mental mesmo. Então, ó, por que a gente não é tão comum? Talvez hoje, como a gente tem a internet, a comunicação foi ficando cada vez mais fácil, a gente desenvolveu a linguagem também, essa característica nossa, por causa da evolução, começou a diminuir. Tá? Não sei, é só uma hipótese, tá? Não é nem uma teoria, é só uma hipótese, tá? Se faz sentido para vocês, comentem aí, tá? E vocês vão ver esses vídeos meus aí, dessas reflexões aí um pouco mais ousadas, nessa playlist que chama Neosimplismo, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é basicamente a linha de pensamento que eu tô tendo agora. Que se você entende de alguma coisa, você consegue fazer uma explicação simples, não simplista no sentido de não ser profunda, mas que seja de fácil compreensão. A mesma explicação você conseguiria dar para uma criança de 5 anos ou para um adulto, ou para um idoso, tá? Por quê? Porque você entende tanto daquela coisa que para transmitir esse conhecimento é simples, é tranquilo, é didático, entendeu? Eu estou chamando isso de neosimplismo porque já existe, né, o simplismo, mas ele é usado de uma maneira mais pejorativa, algo que é como se fosse você não ignorar a complexidade de algumas coisas, mas eu acredito que complexidade está diretamente ligado ao grau de entendimento que você tem daquilo. Para um cara que entende muito de alguma coisa, fica tranquilo para ele transmitir esse conhecimento. Para um leigo, fica mais difícil de compreender. É o meu caso com física, por exemplo. Eu sou completamente leigo. Tá? Pessoas que entendem muito de física, elas conseguem explicar as coisas de uma maneira didática.
Pega, por exemplo, Neil deGrasse Tyson, por exemplo, Carl Sagan, né? Eles têm explicações cosmológicas, Stephen Hawking, por exemplo, que são de fácil compreensão, tá? Então, ó, fala aí o que vocês acham desse Wi-Fi mental. Eu vou tentar pensar aqui nos meus inscritos, cara, eles vão atrair mais pessoas para o canal, esse canal vai crescer, tá? Eu espero que vocês entendam que isso é simplesmente uma hipótese minha, tá? Eu não estou falando que esse é o caso, estou falando que é a maneira que eu estou interpretando isso. Se for válido para vocês, vamos conversar sobre isso, tá bom? Beijo do trouxa.